Discussão única do processo 213, projeto de lei 026/2013, dispõe sobre a emissão de ruídos ou sons excessivos que caracterizam perturbação ao sossego e ao bem-estar público. Autor, Prefeito Municipal de Jacareí, com emendas. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos. Esse projeto que nós estamos colocando agora aqui para discutir ele dispõe sobre a emissão de ruídos ou sons excessivos que caracterizam perturbação ao sossego e ao bem-estar público. Eu gostaria de abordar esse projeto porque eu também protocolei aqui nessa casa um projeto de lei muito parecido com esse projeto. E ele foi rejeitado, foi arquivado, né? Então, eu fico feliz que nesse momento, aonde o prefeito provavelmente deva ter acatado a nossa indicação, né? Trazer à tona novamente a discussão dessa matéria tão relevante. Então, eu acredito que ele se sensibilizou, né, com o nosso projeto, e agora está trazendo um projeto aqui praticamente muito parecido, né? Bom, agora o caso é que 99% dos problemas de perturbação, incômodo, com relação a ruídos, som excessivos, ocorrem em que horário? À noite. À noite que eu diria assim que o bicho pega, né? Porque à noite que começa o som excessivo, começa a barulheira, e aí vai madrugada afora. E a verdade é que à noite, geralmente, qual é a rotina normal de um ser humano? Ele, quando nasce o sol, ele acorda e depois à noite ele quer descansar, ele quer dormir, ele quer relaxar o seu físico, né? Ou seja, para se preparar para o dia seguinte. E se a pessoa está com o som alto e ela se recusa também a denunciar o volume do som, então teria que ter também, como eu já falei aqui na ocasião, e falei em várias sessões de Câmara, que nós teríamos que ter na nossa cidade o quê? Um aparelho chamado decibelímetro, que é onde esse aparelho ele mede, né, a intensidade do som. E aí, disseram que tinha um só na cidade, aí estava quebrado, e aquela coisa toda, um jogo de empurra, né? Enfim, um aparelho tão barato que poderia estar nas mãos dos agentes de trânsito, até para monitorar os automóveis também que, de repente, estivessem excedendo o som em seus decibéis. Agora, a questão será que realmente vão agir na apreensão do som, na apreensão do automóvel, quem sabe, né, nesses sons excessivos à noite, porque o projeto é nobre, não tenha nem dúvida disso, tá? Agora, também o som alto, ele é prejudicial à saúde. Por que ele é prejudicial à saúde? Porque ele afeta a audição, ou seja, ele afeta os tímpanos, né? Dependendo da intensidade do som, ele pode provocar até uma surdez, a pessoa pode ficar surda, né? Ou seja, a pessoa pode não ouvir mais, tá? Então, coloca realmente a pessoa em risco. E, por exemplo, também a pessoa numa esquina, ela está lá com o seu som ligado, com o carro parado, e naturalmente fica desatenta aos outros automóveis que vêm. Então pode acontecer também, se é que já não aconteceu, de ocorrer atropelamentos, porque a pessoa está ali na calçada, está ali no meio da rua, dançando, enfim. E aí também a questão que ainda fica na saúde
tá? Porque tais práticas, nesse sentido, ela faz o quê? Ela expõe o jovem, ela expõe o adolescente e às vezes até criança, tá? Ao quê? Ao uso de entorpecente, de bebida, enfim. E com essa medida aqui, eu acredito que isso venha a amenizar essa questão. É importante contribuir também para a convivência da paz entre os moradores da cidade, os cidadãos, que a cada dia se torna, o som, na verdade, a cada dia se torna insuportável, gente. É insuportável. Porque é interessante. Quem está lá ouvindo o som, está tudo bem, está na festa, está se divertindo, enfim. Mas quem está procurando descansar, às vezes são idosos, às vezes é criança pequena, às vezes são pessoas que trabalharam o dia inteiro e necessitam de recompor as suas energias e aí enfrentam esse som excessivo. Então, eu acredito que esse projeto ele também vem contribuir com a paz, né, entre os cidadãos na cidade. E também eu vejo o som em determinados momentos como uma agressão mesmo, né? Porque a pessoa fica exposta. Tem som alto no trabalho, tem som alto nas escolas, tem som alto na faculdade, tem som alto nas casas. Quer dizer, então isso é um caso sério. É um caso que realmente precisa ser visto de perto, eu diria até com carinho, porque não é fácil. As situações de inúmeras pessoas também, que às vezes estão enfermas na sua casa e precisam se recompor da sua enfermidade. Pessoas que de repente passaram por cirurgias e estão ali nesse momento enfrentando o som excessivo. Então fica aqui o meu apontamento com relação ao quê? Que também, junto com essa propositura, ouça o pedido desse vereador aqui, que se coloque mais números de decibelímetro na cidade. Nós precisamos. Tem um item aqui que diz que o carro em movimento, ele não pode ser autuado nesse projeto, né? Então, eu acho que sim, o carro em movimento também teria que ser autuado, porque existem automóveis que saem com os seus sons muito alto, excessivo na cidade. Então, se compre, invista em decibelímetro, coloque esse decibelímetro nas mãos do agente de trânsito, para que ele possa também autuar nessas situações. Então, eu estou muito feliz que esse projeto veio para cá da autoria do prefeito, né? E eu acho que vai contribuir muito. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero aqui, Fernando, já dizer para você que a Prefeitura já está em processo de compra até, por força desse projeto que estamos discutindo, para aquisição de mais decibelímetros, porque esse foi um pedido da bancada toda, sabendo da dificuldade dos fiscais trabalharem na nossa cidade. Eu acho que esse projeto ele traz um pouquinho mais de sossego e tranquilidade para a população, né? Porque o que a gente tem visto é as pessoas extrapolarem os seus direitos, extrapolarem os seus desejos, as suas vontades, acabando interferindo no direito dos outros, né? E tem aquele ditado, o seu direito acaba quando começa o meu. Por isso nós discutimos bastante isso, e tem alguns meses já que temos conversado com a Prefeitura, para que tivéssemos, e hoje nós temos aqui, um projeto que na prática funcionasse, que é o mais importante, porque leis nós temos. Vamos pegar a lei do silêncio, nós já não temos a lei do silêncio? Não consegue aplicar.
Porque é uma força-tarefa, não depende só do poder público municipal. Tem que ter uma atuação também da polícia militar, tem que ter um suporte de todos. E eu acredito que, pelo texto que está aqui, dá a entender que nós vamos ter aí celebração de convênios da prefeitura com outros órgãos. E, Fernando, até você fica, às vezes, fica chateado que a gente fala para dar uma olhada no projeto, e eu quero dar os parabéns para o Itamar, porque essa questão que você disse dos carros em movimento, foi apresentada uma emenda pelo vereador Itamar, porque não tem cabimento mesmo. Então, a gente já tinha conversado a respeito disso, o vereador Itamar teve a iniciativa e apresentou, porque imaginemos só um carro andando com um som alto, não podendo ser multado, ele para no semáforo, abaixa, isso vira motivo até de piada. Então, a gente já tinha apontado isso e o vereador Itamar apresentou a emenda. Mas nós fizemos outras emendas. Fizemos emendas que diz respeito aos valores das multas, a prazos, porque nós somos representantes do povo. E nós temos mais contato com o povo do que um cidadão comum. Então a gente escuta bastante, o nosso papel aqui é escutar bastante, para que coloquemos no papel aquilo que interessa e o que vai ser mais útil para a sociedade. Então os prazos foram analisados com muito bom senso, com muito critério. E no valor, quando a gente fala dos estabelecimentos comerciais, eu que trabalhei no comércio, meu pai foi do comércio por muitos anos, a gente sabe que o comerciante, a gente não quer ficar sobrecarregando o comerciante, atribuindo multas ao comerciante, não é esse o objetivo. Só que se o comerciante ele é conivente com algo que está ilegal, não tem como, não tem como. Então, mas mesmo assim, a bancada de sustentação do prefeito se reuniu, porque o projeto inicial estabelecia 20 VRMs para esse comerciante. E nós reduzimos para 15, que é um valor coerente, é um valor justo. Um outro valor que nós... Porque a gente tem um caráter também, quero só fazer um parênteses, nós temos um caráter educativo também nesse projeto, para que as pessoas não tenham nem que ser multadas. Eu acho que uma simples notificação talvez resolva o problema. Mas se o problema persistir, tem um prazo para que as pessoas demonstrem para o poder público que o problema foi sanado. E esse prazo é de 30 dias. E se tiver uma multa já aplicada, a proposta, através de uma emenda apresentada pelos vereadores de sustentação, é de que esse valor seja reduzido para 50%. Então vamos colocar aí R$ 705, 15 VRMs, acho que dá mais ou menos isso. Então a gente chegaria aí a R$ 350 para o comerciante. Porque o infrator comum, o cidadão comum que for penalizado, ele vai receber aí no máximo 10 VRMs de sanção. Nós estamos falando de R$ 470. Né? Então eu acredito que nós conseguimos, através desse projeto, colocar os anseios da sociedade e colocar na prática, a partir de que ele vire em lei, algo que nós consigamos fiscalizar, porque não vai ser um simples papel, não vai ser nada para inglês ver. O que a gente quer é que as pessoas possam dormir, as pessoas possam ter os seus direitos preservados. Então, já externo meu posicionamento favorável a esse projeto. Por favor. Os vereadores, não, eu não tenho emenda nenhuma. Pois não? Os vereadores, não, eu não tenho emenda nenhuma. Os vereadores da bancada de sustentação do prefeito. Eu repeti 3 vezes, vereador Valmir. Tem uma emenda aqui que não é...
Eu quero, nesse momento, cumprimentar novamente nossos queridos internautas, telespectadores, ligados no canal 17 da NET, 27 da NET, e no canal, e no 61.4, canal aberto da TV Câmara de Jacareí. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa do prefeito municipal, Hamilton Ribeiro Mota, por ter enviado esse projeto para essa casa, porque, na verdade, esse projeto vindo da prefeitura para cá, ele vem mais fortalecido do que ele indo daqui para lá. E aí, ele terá muito mais poder de polícia, inclusive. Mas aí, outro dia, eu estava analisando esse projeto com um pouco de mais calma, e aí eu estava lendo, cheguei no artigo 4º, eu li o seguinte: exclui-se das proibições estabelecidas nesta lei a execução de sons, ruídos ou vibrações. Aí eu fui ver, fui ler os incisos, está aqui, inciso 1, em veículos automotores em movimento. Aí eu pensei, veja bem, esse projeto de lei, do jeito que ele está, Edgar, é como se um barco afunda lá no meio do mar e o náufrago, não é verdade? Ele vem com toda a luta, com todo o sacrifício, vem nadando, quando chega na praia, ele morre. E esse projeto, do jeito que ele veio, é isso aqui. Porque, na verdade, é assim. Hoje, o que mais reclamam nesta cidade, e outro dia houve um cidadão chegou perto de mim, e passou uma moto perto dele, com aquele barulho horrível, e ele veio, falando alto comigo, me xingando, dizendo, os vereadores de Jacareí não fazem nada, essa cidade não faz nada, e São José é diferente. Estou falando sério. Falei, calma, cara, qual é o problema? Não é assim, não é dessa forma. Aí, conclusão. E aí, coincidentemente, passados uns dias, esse projeto chegou na casa. Eu falei, poxa, que legal, que bacana, porque nós já temos código de normas e postura em Jacareí, não é verdade? Só que, na verdade, tem que ter um projeto complementando, né, para que ele possa ter poder de polícia. Aí, o que eu fiz? Exclui das proibições estabelecidas nessa lei a execução de sons, ruídos ou vibrações. E aí eu vou lá no inciso 1, em veículos automotores de movimento. Falei, Jesus, veja bem, se o que mais reclamam são os veículos que passam, principalmente na área central, você entendeu? Com aquele som altíssimo, não é verdade? Ou motos com barulhos altíssimos fazendo, né, aquela coisa toda, e nós vamos excluir, né, das penalidades, ou de ser multado, preso né, por nossas autoridades. Então, bom, aí conclusão. Eu fiz a emenda passou pela jurídica, pelas comissões, está de acordo com, passou pelos crivos, né, e então está em condições de ser votado em plenário. Mas eu quero dizer o seguinte, que aqui, por exemplo, ao que o artigo 2 fala, artigo 2º, fica proibida a execução de ruídos, vibrações, de sons, excisos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, inclusive os gerados e propagados por veículos estacionados em vias em lugares públicos ou em áreas particulares, enquadrados como de alto nível de penalização vigente, mas restrita que caracterize perturbação ao sossego e bem-estar público. E o artigo 3 fala, os níveis de intensidade de ruídos, vibrações ou sons e o nível equivalente é o método utilizado para medição e avaliação. Obedecerão às recomendações das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em conjunto com a legislação aplicável ao tema, e adotando-se como alto nível a norma mais redutiva. Eu acho legal, mas, por exemplo, tudo bem, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas eu acho que seria legal se colocasse nesse artigo 3º, né, o número de decibéis que será aplicado. Qual é o decibéis? Aqui fala que é a norma da ABNT.
Mas qual que é o decibéis? É 30, 40, 45? A gente não sabe, não é verdade? Ficaria mais claro, mais explícito, não é verdade? Para a gente pudesse passar para o telespectador que está nos assistindo. Mas, como cita as normas, né? As normas da ABNT, então vamos procurar nas normas da ABNT qual é o ruído máximo, né? Que os veículos inseridos no inciso 2, por exemplo, não se aplica, né? Aplica sim essa lei em veículos profissionais previamente adequados à legislação vigente e devidamente autorizados. Inciso 3º, em veículos publicitários e utilizados em manifestações sindicais e populares. E o 4º, em eventos, festas ou manifestações devidamente autorizados e adequados aos limites ilegais. E aí, com a emenda, foi retirada desses incisos, a aplicação, foi colocada também, que entrará também nesse mesmo rol de punição, os veículos automotores em movimento. Em movimento. Então, fica assim, eu quero aqui, e quero também dizer a respeito da emenda 2, 3 e 4, que eu dei uma olhada com o maior carinho, a 5 também, quero parabenizar os autores, não é verdade, que fizeram as emendas, eu li, realmente as emendas são boas também, foram colocadas de forma coerente e inteligente. Portanto, vamos ver se agora, a partir do momento que é aprovada essa lei, a fiscalização, com mais poder de polícia, vai realmente coibir esses barulhos que nós assistimos constantemente nas ruas e que são palco de muitas reclamações, inclusive dirigindo-se a nós, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Estamos, sim, hoje, dando a nossa contribuição para que realmente esses problemas, né, que é sobre a emissão de ruídos ou sons excessivos, né, que caracterizam perturbação ao sossego, ao bem-estar público, sejam realmente agora fiscalizado, e esses serão, logicamente, serão punidos pelo não cumprimento da lei que a partir de hoje passa a entrar em vigor. Obrigado pela atenção e até mais tarde. O projeto continua em discussão. Solicito a gentileza do vice-presidente ocupar a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, esse projeto é um projeto bastante importante para a nossa cidade. Eu acho que também é um momento muito didático, uma oportunidade que nós temos aqui de trocar algumas ideias com a população que nos acompanha. E eu queria me direcionar especialmente aos amigos do Facebook, porque eu recebi várias publicações, citações, às vezes marcações em fotos, cobrando que nós, vereadores, da mesma forma que o Itamar colocou aqui, fizéssemos uma lei que regulamentasse essa questão do som no nosso município. E, numa consulta prévia ao jurídico da prefeitura, existiu o entendimento que essa era uma matéria de exclusividade do Poder Executivo, do prefeito, e então iniciamos um processo, toda a bancada que também, da mesma forma, recebia essa pressão, um processo de convencimento junto ao Poder Executivo para que regulamentasse essa matéria. Essa matéria, é bom dizer, e eu disse isso várias vezes no Facebook, ela já está inicialmente prevista no nosso Código de Posturas, existe um artigo que cita isso. Só que esse é um tema que acabou ganhando uma dimensão tão grande, né, com o avanço da tecnologia, até o crescimento econômico do nosso país, onde possibilitou que as pessoas adquirissem aparelhos de som mais potentes, e começou-se então a existir uma situação que eu acho que isso está muito ligada à educação, a valores, né, de se desrespeitar, né, de fato, o direito à paz pública, o direito à qualidade de vida das pessoas que moram na cidade. E eu realmente não consigo entender qual é a satisfação do cidadão que tem a necessidade não só de investir um dinheiro gigantesco, às vezes para colocar um som no seu carro, e
obrigar a todos que estejam à sua volta a escutar aquele som. Sendo que se eles levantasse lá o vidro do carro e colocasse já o som do carro dele um pouquinho mais alto, já seria o bastante para ele e para aquelas pessoas dentro do carro escutarem. Ou se ele quiser escutar no último volume e acabar com a sua audição, usasse os fones de ouvido. Inclusive fui autor do projeto de lei aqui que proíbe o som alto dentro dos ônibus. Agora com o avanço tecnológico, os celulares hoje tocam tão alto quanto os antigos microsystems, e nós temos trabalhadores sofrendo com isso, que voltam do trabalho cansado. Então, nós já regulamentamos isso no mandato passado, e agora o prefeito, então, atendendo essa solicitação e esse anseio da população, vem regulamentar através dessa lei esse comportamento humano. Eu até trouxe algumas imagens que eu cacei lá no meu Face, nas quais eu fui marcado, por favor. Então, essa postagem faz alusão já aos limites estabelecidos pelas leis federais, e que de fato é crime você desrespeitar esses limites. O próximo. Então, uma outra postagem também falando sobre a questão da poluição sonora. Mais uma. Essa daí é um exemplo clássico que eu queria que mantenha essa foto, por favor. Não é aqui de Jacareí, é de um outro município, mas temos aí um fiscal de posturas. Primeiro, deixar claro isso, a população muitas vezes acha que é o marronzinho que faz essa fiscalização, o agente de trânsito, né? Não, é o fiscal de posturas, no caso, fiscal ambiental, e está usando lá o decibelímetro. Acho que a gente tem uma foto mais próxima. Esse é o decibelímetro. É um aparelho que capta a vibração do som e tem condição de medir se aquilo está extrapolando o limite estabelecido pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece esses limites. Acho que tem mais uma ou acabou? E aí, neste caso, uma autuação feita pela Polícia Militar, que tem prerrogativa de também fazer esse tipo de autuação quando existe a perturbação da ordem pública ou perturbação da paz da vizinhança e tal. Acho que acabou? Mais uma, não? Acabou. Então, para ilustrar esse tema, eu acho que é um tema que incomoda muitas pessoas. Isso passa também por uma campanha de educação e para que as pessoas tenham consciência de que viver em sociedade é respeitar o limite do outro. Isso mostra, né, uma forma de construirmos uma legislação sem desrespeitar o limite colocado pela Constituição. Então o Executivo está fazendo a lei, tenho certeza que diversos vereadores receberam a provocação da população para que isso fosse regulamentado. Diversos vereadores devem ter provocado o Executivo através de indicação, de ofício, e ele está atendendo agora, criando aí a tão chamada Lei do Silêncio, ou Lei do Psil, que é nada mais que regulamentar o direito, sim, das pessoas curtirem seus gostos musicais, mas fazendo isso respeitando o próximo. Ninguém é obrigado a escutar o som do outro, né? Então, que essa ferramenta que hoje nós certamente iremos aprovar, seja uma ferramenta que ajude a nossa população, a população da cidade de Jacareí, viver com mais harmonia, viver com mais respeito, e estamos acompanhando, sim, tivemos a informação, como já foi aqui dito, que o Poder Executivo está adquirindo mais decibelímetros para fiscalizar com mais eficiência essas ocorrências, e que a população, assim, espero que nenhuma delas seja obrigada a receber uma multa, mas se for necessário, que seja penalizado para repensar a sua atitude e curta lá a sua música, faça a sua festa dentro dos limites, respeitando a paz e a harmonia dos moradores da cidade de Jacareí. Então, parabenizo o prefeito pela iniciativa e já antecipo meu voto favorável no caso de desempate. Obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde mais uma vez, vocês que estão nos acompanhando em casa.
Eu gostaria de falar, não falar muito aqui, porque com certeza muitos já falaram, o Edinho já citou aqui. Esse projeto ele vem de encontro a uma necessidade muito grande da nossa população, principalmente os bairros mais afastados. Eu queria citar aqui uma questão que com certeza, se não foram todos, mas a maioria dos vereadores que já ouviram reclamações de perturbação através de som, de ruídos, incômodo ao sossego, de pessoas que talvez queiram estar dormindo e infelizmente ainda existe esse tipo de incômodo em algumas regiões da nossa cidade. E eu quero parabenizar aqui a iniciativa do prefeito Hamilton por essa iniciativa que com certeza vai abrandar e vai minimizar essa perturbação que hoje várias pessoas se encontram devido aos ruídos, aos sons excessivos de carros e de outros eventos que são feitos e ficam perturbando ao sossego das pessoas. Eu tive várias reclamações de pessoas que trabalham à noite e, quando querem dormir, não conseguem. Pessoas com criança, mulheres com criança, que devido a esse som alto, devido a esse barulho excessivo, não conseguem dormir. Então, as reclamações são diversas em vários pontos da nossa cidade. Então, com certeza, essa lei ela veio aí para ajudar e para beneficiar aquelas pessoas que precisam de um sossego, precisam de um lugar agradável e, com certeza, como já foi falado aqui, também é uma maneira de educar a nossa população, aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem. Como eu conheço um pouco, nós sabemos que o ruído, ele não faz mal somente para as pessoas que estão longe dele, mas principalmente aquelas pessoas que estão ali em volta desse ruído, som alto. Talvez a pessoa fale, não, mas não está me incomodando, mas com o passar do tempo, com certeza, essa pessoa vai ficar sofrendo da audição aí, e tem certos casos que há até perda dessa audição. Então, eu quero mais uma vez parabenizar o nosso prefeito Hamilton por essa iniciativa, que com certeza é uma necessidade da nossa cidade e interesse de todos dessa bancada. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Então, esse é um projeto, justificando o voto, é um projeto que vem de encontro com a vontade das pessoas, né, pelo silêncio, e nós da bancada, né, Arildo, estudamos muito esse projeto, por isso fizemos essas emendas, acho que 2, 3, 4 e 5, que irão, acho que, melhorar muito o projeto. E também o silêncio mesmo é saúde, né, conversando com os médicos e, de preferência, o especialista, que é o otorrino, fala muito do ruído, né? O ruído é o barulho, o alto mesmo, né? Então, isso vem ajudar todas as pessoas mesmo. Então, meu voto é favorável. Em tempo, pela ordem, eu me esqueci. Gostaria de colocar as emendas em votação, ok? A gente depois continua a partir da Ana, já registrando o voto dela. Então, emenda número 1 está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem na comissão. Senhor presidente, só para justificar. Contrário se manifesta. A emenda número 1 que o nobre vereador Itamar colocou, quero parabenizar ele. Na verdade, quando eu fui protocolar essa emenda, ele já havia protocolado essa emenda, né? Então, é favorável, tá? Os vereadores favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestam. Emenda número 1 aprovada sem voto contrário. Emenda número 2 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Emenda número 2 aprovado. Emenda número 2 aprovado com um voto contrário. Emenda número 3 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem na comissão e os contrários se manifestem. Emenda número 3 aprovado com um voto contrário. Emenda número 4 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Emenda número 4, aprovada com um voto contrário. E, por último, emenda número 5 em votação.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Emenda número 5, aprovada com 1 voto contrário. Retornamos, então, ao processo de votação na forma nominal. Próximo vereador, acho que o vereador Arildo. Justificando o voto, lembrar que essa quantidade de emendas, elas mostram exatamente o estudo que nós fizemos desse projeto. Encontramos, talvez, poderíamos chamar de falhas, que talvez pudessem atrapalhar a realização, a interpretação dessa lei tão importante. Mas também deixar claro que eu não tenho dúvida que a vontade de muitos dos vereadores aqui, como o próprio Fernando falou, era que a gente já pudesse aqui ter feito essa lei, mas esbarro nas questões constitucionais, a questão da lei orgânica, mas no fundo, o prefeito, ouvindo os nossos clamores, ele tomou as providências. E lembrar que essa lei, não tenho dúvida, à medida que ela for sendo aplicada, ela vai ter alguns ajustes, alguns pontos que passou despercebido, e com o tempo a gente vai aperfeiçoando, que é esse o papel do Legislativo. Sou favorável. Vereador Valmiro do Parque Meia Lua. Sou favorável. Vereador Edgar Sasaki. Justificando meu voto, só gostaria de daqui estar parabenizando o prefeito pela propositura no caso, porque realmente é uma questão muito importante, bastante discutido nos CONSEGs, que é o Conselho de Segurança, e a cobrança é bastante grande em relação à questão dos ruídos, e essa lei veio realmente para tentar sanar esses problemas no caso. Então, meu voto é favorável. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, para justificar o voto, eu fico feliz, que, primeiramente, a nossa administração tomou a atitude de comprar, se o vereador Hernando disse que já está comprando os decibelímetros, coisa que eu venho cobrando desde o início do meu mandato, e também salientar que o projeto de lei que eu coloquei aqui, que rejeitaram, que agora veio do prefeito para essa casa, lá em São José dos Campos foi autorizado pela autora do projeto, que é a Ângela Guadagni, Então é interessante, lá pode vereador, aqui não pode. Eu sou favorável ao projeto. Vereador Hernani Barreto. Para justificar o voto, às vezes uma vírgula muda completamente um projeto. Então, a gente tem que separar o joio do trigo aqui, a gente tem que verificar para depois a gente externar qualquer posicionamento. Isso eu estou fazendo essa consideração com relação a essa fala do vereador Fernando, e realmente já está em processo de compra os decibelímetros. E, Arildo, se você me permite, eu não chamaria nem de falhas. Eu acredito que são adequações, aprimoramentos, melhorias que nós, vereadores, pudemos fazer, tivemos a oportunidade de contribuir, porque, como eu disse, nós estamos em contato maior com a população, e por isso que nós temos condição de fazer isso. E quando a gente fala em qualidade de vida, isso fica demonstrado também através desse projeto. Qualidade de vida não está só atrelada a obras, asfalto, drenagem, como a gente tem feito, mas sim também pensar aí na saúde da nossa população. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Na verdade, eu até não usei a tribuna hoje comentando sobre o projeto, porque tudo que tinha que ser dito foi dito pelos demais vereadores. E que, na verdade, é um grande anseio da população esse projeto. São muitas pessoas que já tinham me pedido, e inclusive existe essa lei já em São José dos Campos. Então, isso vai atender as pessoas, porque é verdade, Itamar? Porque é complicado. A pessoa não ter o sossego que tem direito, Meu direito vai até onde o seu começa. Então, todos têm direito. Então, tem direito ao sossego e aí vai. E eu tenho que dar os parabéns para o Hamilton, para o prefeito Hamilton, justamente por esse projeto, porque vai de encontro com o que a maioria, bem a maioria da população, desejava. Então, meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Quero parabenizar o prefeito pelo projeto. E isso aí vem de encontro a vários pedidos, a vários vereadores aqui dessa casa, tá? A nossa lei é mais ampla aí, é uma novidade para a nossa cidade aí. Eu quero dar o parabéns ao prefeito. É dificultoso aí para a gente
antigamente sobre o decibelímetro que nós não tínhamos, mas hoje será comprado vários aí, facilitará a vida de muita gente, evitando essas reclamações que tanto atrapalham a nossa cidade. Eu sou favorável. Vereador Rogério Timóteo. Gostaria de justificar meu voto também, já dizendo que eu sou favorável ao projeto, até porque existem hospitais que não são respeitados, maternidades não são respeitadas, os médicos trabalham ali dentro e o som alto é estridente a situação. E deixar bem claro, eu conheço, já participei, vários amigos, tem torneios né, de carros de som alto, existem vários torneios que o som realmente é alto. E existem as lojas que têm o seu som, vendem o som para colocar nesses carros. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ver qual que vai ser a posição que vai ser tomada quanto a essas pessoas instalarem e fazer o teste. Porque eu não acho justo, eles vão para torneio. Então, só fazer o teste é que temos que tomar o cuidado na hora do teste para aqueles que saem para as competições. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e já quero deixar aqui bem claro, sou favorável, é claro, ao projeto, mas essas pessoas que trabalham na nossa cidade, têm as suas lojas na cidade, contribuem com seus impostos, elas saem para a competição, conheço várias, então nós temos que tomar cuidado com essas lojas, tomar muito cuidado na hora que estão fazendo os testes, nós temos que observar. Já me deixa aqui a posição favorável, mas com essa observação aí. Vereadora Rose Gaspar, sou favorável ao projeto e acho que nesta casa todos os vereadores, de certa forma, contribuíram para que esse projeto fosse aprovado aqui. Independente, é óbvio que a bancada de sustentação, nós damos sustentação ao governo, somos a bancada que sustentamos essa administração. É óbvio que nós discutimos mais, é natural, mas que todos nós tivemos a colaboração, porque todos nós fomos procurados de alguma forma por munícipes para que a gente pudesse fazer essa lei. Eu, particularmente, acho que essa é a forma mais democrática da gente discutir o que nós queremos da nossa cidade. Favorável. Projeto de lei número 26 de 2013, que dispõe sobre a emissão de ruídos e sons excessivos, caracterizam perturbação ao sossego e ao bem-estar público, foi aprovado por unanimidade.